Um mergulho na economia e nos negócios do Espírito Santo. Começa agora o programa Valores, com Edu Kopernick. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. Bom, será que cultura é um bom negócio? Isso que a gente vai descobrir no programa Valores de hoje. Mas eu já adianto que, do ponto de vista de investimentos públicos, há um grande leque de possibilidades com a aplicação de leis de incentivo, como a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc, por exemplo, e também em relação aos editais, que garantem investimentos importantes para essa área. Para se ter ideia, só para os editais que estão abertos desde o final do ano passado, são mais de 33 milhões de reais à disposição de projetos para a área da cultura. E para falar sobre o negócio cultura no Espírito Santo, a gente fala agora com o secretário de Estado de Cultura e também do presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Fabrício Noronha. Seja muito bem-vindo ao programa Valores, secretário. Obrigado, agradeço demais o convite. Cultura também é desenvolvimento econômico, é geração de emprego e renda, e os números aqui do Espírito Santo têm demonstrado isso. Vamos descobrir um pouco mais nesse programa Valores, com certeza. O secretário foi mantido no segundo mandato dessa segunda passagem do governador Renato Casagrande pelo governo do estado do Espírito Santo, né? Estava com o governador no primeiro mandato dele, dessa segunda passagem, encarou uma pandemia pela frente aí, em que a cultura mostrou ter muita relevância e muita importância. O que a pandemia ensinou para a cultura do estado, secretário? A pandemia foi um baque muito grande, né? O setor cultural, ele prescinde da aglomeração, do encontro, não só na hora da gente assistir, né, um espetáculo, mas também na hora de produzir. Imagina um set de cinema, são dezenas de pessoas trabalhando. Então isso afetou muito a cultura, né, no mundo inteiro, e não foi diferente aqui no Espírito Santo. A gente trabalhou muito em torno de ações emergenciais, muito alinhado, né, ao que o governador, né, a Secretaria de Saúde nos orientava naquele momento. Nós fomos um dos primeiros estados a lançar uma ação emergencial. Depois o Congresso Nacional também construiu, né, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que foi também importante nesse processo, que repassou recursos para todos os estados e municípios. Mas a gente saiu na frente. E eu acho que um ponto importante que ficou muito claro nesse momento da pandemia é o quanto essa cadeia ela é importante para trabalhadoras e trabalhadores, porque quando você cortou a fonte ali, nós vimos centenas de pessoas passando necessidade, às vezes extrema, pessoas que trabalhavam no backstage, que dependiam de diárias para naqueles eventos, naquelas atividades, empresas também do setor cultural que tinham investido em sede, tinham investido em contratação de pessoas e, enfim, teve aquele baque. Então a gente conseguiu, de alguma maneira, né, muito dura e muito, não da melhor maneira, né, sem dúvida, mas assim, de uma maneira muito radical, visualizar toda essa cadeia, né, ter uma dimensão de quando a gente fala dos números, tantos por cento do PIB, tantos mil, é tudo muito frio, mas quando você começa a olhar essas realidades, né, a partir da pandemia, a gente, de maneira muito crua, a gente conseguiu entender essa dimensão e também, a partir de então, né, sempre na hora de desenhar as políticas, né, que foram criadas a partir dali, foram várias aqui no Espírito Santo, a gente olhar para essa realidade, entender que a gente está falando da pessoa que está produzindo, da empresa que está captando recurso, mas a gente está falando também de toda uma cadeia que está ali no entorno, não só de pessoas do setor cultural. Então, um projeto cultural, ele envolve, hoje a gente tem isso muito bem mapeado, né, pelos estudos, mais de 60 setores econômicos não criativos, que a gente chama, ou seja, setores que estão ali atrelados ao serviço de transporte, né, de alimentação, enfim, de venda de tecido, de venda de materiais. Então tem toda uma cadeia não criativa que está atrelada também a esse setor. E quando você injeta recurso, e aí pensando já no pós-pandemia, nessa estratégia de retomada que nós criamos, você irriga também todo um setor
e possibilita de uma maneira muito rápida e eficiente também a geração de emprego e renda. Mas para esse retorno rápido, eu acredito que a gente precisa ter um caminho, um direcionamento. Qual é a política de cultura hoje do Espírito Santo? Nós nos debruçamos muito no primeiro ciclo, né, do mandato do governador na estruturação de novas legislações. O Espírito Santo carecia, por exemplo, de uma lei de incentivo do ICMS, né? Hoje muitos estados já têm a sua lei, esse era um desejo antigo do setor cultural capixaba, o governador sancionou, a gente está entrando no 4º ciclo da LIC, que estrutura uma relação também com as empresas. Essa foi uma estratégia que teve muitas consequências também na captação de recursos da Lei Rouanet. A gente teve, então, nesse primeiro ciclo, uma estratégia, eu dei esse exemplo da LIC, mas são algumas outras legislações, da gente pavimentar um caminho de legislações e de possibilidades, né, de captação de recursos e de dinamizar esse setor do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista do seu funcionamento. E agora a gente tem trabalhado muito nos aspectos ligados à difusão e à formação, que também são aspectos muito importantes. Então, a partir do momento que você injeta recursos numa cadeia, e isso não é exclusividade da cultura, você vai precisar também trabalhar a formação profissional. Então, a gente tem algumas áreas dentro do setor cultural que carecem ainda de profissionais, carecem ainda de mão de obra, e a gente tem investido muito em qualificação profissional. A gente criou no centro de Vitória o Hub ES+, que é um espaço ali na Costa Pereira, no antigo cartório Sarlo, que está já no seu 2º ano de funcionamento, que é um grande espaço desse empreendedorismo cultural, da economia criativa, com formação desde cursos muito curtos a cursos mais longos e aprofundados, onde o cidadão chega com uma ideia, chega com um projeto, chega com uma empresa, em vários estágios de amadurecimento, e ele tem ali um canal de fortalecimento. Então, a gente investiu também, como um exemplo, o Hub, mas são várias ações de formação, muito nesse elo da cadeia, né? Porque você tem o investimento que fomenta, que gera trabalho, e do outro lado você precisa de bons profissionais para atenderem esse serviço, e também de profissionais que possam captar esse recurso, fazer esses projetos. Então, muito dessa carga horária de cursos que a gente tem no Hub e em outras ações também da Secretaria é para ensinar a pessoa a fazer o projeto, ensinar a pessoa a captar recurso, a apresentar isso para as empresas, a prestar conta. Então, a gente agora, nesse 2º ciclo, tem dado uma atenção muito à formação e à difusão também através dos espaços que nós estamos criando, né, como o Parque Cultural Casa do Governador, que hoje é uma referência, né, nesse aspecto. Vamos entregar o Carlos Gomes, trabalhamos também para a inauguração do Cais das Artes, ou seja, espaços culturais que vão atender essa dinâmica do público. Vamos falar sobre eles daqui a pouco. Mas antes, você citou aí a Lei de Incentivo à Cultura, aqui do Espírito Santo, que já está no 4º ciclo, como você falou. O que a gente tem mais de lei, de legislação para a cultura hoje? É só a lei estadual e as leis federais? Como é que esse dinheiro pode chegar aos municípios? Existem também funcionando leis que permitem às pessoas nos municípios terem incentivo à cultura? Sim, nós criamos aqui no Espírito Santo um programa que chama Fundo a Fundo da Cultura. Ele, inclusive, nós fomos o primeiro estado a ter um programa desse tipo. Agora o Ceará, há pouco tempo, também implementou, inspirado. Tem alguns outros estados que estão em conversas com a nossa equipe, que funciona como? Nós transferimos recursos para os municípios, para os fundos municipais de cultura, para que eles lancem as suas políticas, tanto do ponto de vista de projetos, né, de editais, do que a gente chama de fomento, né, que é você fomentar iniciativas e fomentar ideias. Então, para cada R$1 que o município coloca no seu fundo de cultura, o governo do estado pode chegar a R$4, dependendo do porte do município, para complementar. Então, o município como o Muqui, que é um município menor, ele tem esse 1:4. Municípios maiores como Vitória e Serra é 1:1. Aí tem 1:2, 1:3, depende do porte do município. Tem uma tabelinha. Todos os municípios podem participar. Mas já estão participando? Nós tivemos nesse processo um amadurecimento também dessa participação.
Então, no primeiro ciclo, nós estamos indo para o terceiro agora. No primeiro ciclo, nós tivemos 26 municípios participantes. Agora, nós chegamos a 53 municípios nesse último ciclo. E a gente está perto de ter todos os municípios habilitados para participar. Porque para participar, né, obviamente, o município precisa ter o fundo de cultura. E, para se ter uma ideia, em 2020, somente 15 municípios no estado tinham fundos de cultura. Então, essa é uma política, antes de mais nada, não só de transferência de recursos, como também de estruturação das políticas locais de cultura. Então, a gente estimula com recurso, cria alguns critérios, que é ter o fundo, ter uma gestão de cultura naquele município e repassa esse recurso. Secretário, dá para saber quanto desse dinheiro investido, isso se transforma em quanto para o município, em quanto para a ponta? Isso é multiplicado? Qual é o poder da cultura para movimentar a economia de regiões, de municípios? Isso multiplica e muito, né? A gente está falando em torno de 1.100 projetos, só desse programa do Fundo a Fundo. Para se ter um parâmetro, né, historicamente a Secretaria apoia anualmente 350 projetos. Esse ano a gente está ultrapassando os 500 projetos por conta, né, de uma série de novos investimentos desses 33 milhões dos editais. Então, a gente consegue ter muito mais escala. Então, a gente sai de uma capacidade operacional e de recursos para financiar, em média, 350, 400 projetos, para chegar a uma capilaridade de 1.100 projetos em mais ou menos 50 municípios. Então, a gente está falando de um recurso que, de fato, chega na ponta. Porque uma dificuldade que a gente tem, né, e não é quase da própria natureza, né? Assim, nós somos governo do Estado, tem uma centralidade, né, nisso, uma distância, né, muitas vezes, de um cidadão que mora no interior, que mora numa comunidade, e o município está ali mais perto. Então, a gente acredita muito nessa política porque ela dá essa aproximação para que aquela pessoa fale, não, aquela política é para mim. Eu posso acessar, eu consigo ir lá na prefeitura, conversar, entender como eu posso participar. A gente sempre prima por uma coisa que seja inclusiva, mais desburocratizado possível para que tenha esse acesso. E, no final, o efeito multiplicador ele tem uma nova volta aí, que é na ponta ali na hora da execução desses projetos, porque eles mobilizam as comunidades, eles mobilizam espaços culturais. Então, a gente está falando de todo tipo de projeto. A gente está falando desde uma apresentação cultural numa praça, que vai movimentar ali, né, toda uma economia local do entorno. A gente está falando de gravação de disco, publicação de livros, que vai falar sobre a memória daquele povo, daquele lugar. A gente está falando de espaços culturais que vão formar e trabalhar com ações para a juventude, para as crianças, que vão trabalhar com essa dimensão cidadã da cultura, que é tão importante. Então, a gente entende e tenta, muitas vezes, até através de parcerias com o Instituto Jones, com o Observatório do Itaú Cultural, que tem um trabalho muito importante nesse setor de dados, né, para tentar mapear esse alcance. Então, a gente consegue saber hoje que para cada R$1 investido isso retorna e muito, né? Às vezes 2, 3, 4 vezes em impostos, em geração de trabalho. Então já tem muitos estudos da FGV também, é importante citá-los, que demonstram isso. Mas tem um aspecto ali subjetivo, né, que diz respeito ao pertencimento, diz respeito à dignidade mesmo das pessoas, que é até difícil da gente conseguir mensurar em números, mas a gente consegue perceber quando a gente viaja, quando a gente vai aos lugares. Esse final de semana eu tive lá no norte do estado, eu fui a São Mateus visitar uma grande intervenção que a gente está fazendo lá no Porto de São Mateus, tive na Vila de Itaúnas também, lá na Festa das Culturas Populares, e você consegue olhar no olho das pessoas e sentir também esse efeito multiplicador. Aproveitando que você falou dessas parcerias com fundações, com instituições ligadas a grupos privados, como é que você acha que deve ser a relação de entes públicos do Estado com entes privados na hora de operacionalizar a cultura? É muito importante, né, o trabalho que a iniciativa privada tem em relação à cultura. Isso é uma crescente também, a gente entende isso como uma tendência, né? A gente tem agora
toda essa agenda ESG, toda uma agenda de um olhar para a responsabilidade, né? Muito mais do que uma marca, muito mais do que uma logomarca ali no cartaz. A gente, na hora de consumir, né, as novas gerações, sobretudo, estão olhando muito para a que essas marcas estão vinculadas, que causas e que sentido social, humano, enfim, conceitual essas marcas estão trabalhando. E os projetos culturais, muitas das vezes, acho que todas as vezes a gente pode dizer, ele trabalha com esses aspectos. Então, se uma empresa que tem um público determinado que aquele projeto atinge, aquilo é uma forma também de você trabalhar a sua marca, de você trabalhar o seu valor. E as empresas no Espírito Santo estão cada vez mais percebendo isso. E os números apontam também para esse fato. A gente, por exemplo, historicamente, esses dias eu estava resgatando esses dados para uma postagem, nós temos há mais de 30 anos a lei federal, né, a Lei Rouanet. Aham. Que é uma lei que trabalha com recursos incentivados, né, do imposto federal, ou seja, a empresa, ao invés de pagar o imposto, ela apoia um projeto cultural e você tem uma carga de participação no Espírito Santo muito baixa histórica. Então, em 2017, por exemplo, a gente tinha 7 milhões de reais, aí depois melhora um pouco, 10 milhões, mas era um histórico assim de uma média de menos de 10 milhões de reais. Esse ano nós atingimos a marca de 56 milhões de reais na Lei Rouanet, no ano de 2024. Só para o Espírito Santo. Só para o Espírito Santo. Isso é um recorde. A gente já tinha batido esse recorde em 23, batemos o recorde em 24, foi 45 milhões em 23, e a gente observa como isso tem a ver com essa agenda, né, que eu comentei, né, que as empresas estão mais atentas a isso, e como também isso tem a ver com a criação da nossa lei de incentivo à cultura. Porque agora, né, como a gente comentou já, estamos no 4º ciclo, nós temos uma agenda de incentivo fiscal para as empresas com o ICMS, que é o nosso imposto estadual. Então, a gente tem um programa que chama LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, onde a empresa pode, ao invés de pagar o imposto, aportar em um projeto cultural, num processo super transparente, super controlado, com prestações de conta, com acompanhamento das nossas equipes. Então, a gente tem observado, né, conversando com as empresas e também com os produtores, que isso é o quê? Você faz um projeto, às vezes até um projeto menor com recursos da lei de incentivo, mas você cria esse vínculo entre a empresa e o produtor. E isso gera tanto negócios de contratos diretos, então a empresa quer fazer uma ativação, ela quer fazer um evento próprio, ela quer pensar uma coisa mais comercial, que na lei muitas vezes tem uma limitação, você contrata aquele fornecedor, aquele prestador de serviço, e dessa mesma maneira você cria uma linha de confiança para captar recursos também na Lei Rouanet, na lei federal. Então, isso é um ciclo virtuoso que, se a gente pensar em termos de investimento, só essa diferença, esse gap aí de quase 600% de crescimento que nós tivemos desde que assumimos a gestão em 2019 do governador Casagrande, só isso já paga esse incentivo fiscal que a gente faz aqui no Espírito Santo, que hoje está em torno de 25 milhões por ano da LIC. Ano passado foi 25, ano retrasado foram 15 milhões, no primeiro ano foram 12. Então a gente está chegando nesse patamar de 25. Só essa diferença do recurso federal, que era um recurso que iria para o caixa do governo federal, que seria depois redistribuído, que uma parcela muito pequena disso ia chegar para o Espírito Santo, você consegue reter esse investimento. E outro aspecto também importante é que quando a gente olha para a matriz insumo-produto dos projetos culturais, ou seja, para onde que está indo esse dinheiro, esse dinheiro prioritariamente está indo para o local onde ele está sendo realizado. São poucos recursos, a passagem aérea, tem alguns itens que vão escapar para uma empresa multinacional, para uma empresa de outro estado. O grosso é mão de obra local, é serviço de transporte, é contratação de pessoal, então é um recurso que, de maneira muito imediata, irriga a cadeia econômica do local. Então, a gente tem olhado para isso e visto também isso refletido nos dados. Então, o Instituto Jones, que monitora há muitos anos a economia criativa do Espírito Santo, mostra quanto que a gente tem crescido em termos de capacidade, por exemplo, de emprego e renda, na porcentagem do PIB
do Espírito Santo, que é do setor criativo. A gente recentemente, no último trimestre de 2023, a gente ficou em terceiro lugar no Brasil, só atrás de São Paulo e Rio, em termos de porcentagem dos empregos na economia criativa. Então, isso é um número muito. A gente saiu da 10ª posição para o terceiro lugar. Então, a gente está entendendo esses dados também como uma resposta e um resultado desses investimentos e dessa estratégia, né, sobretudo. Secretário, vamos ao primeiro quadro do programa, quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Secretário, qual ativo do Estado tende a dar um bom retorno? Pode legislar em causa própria aí, sem problema. Eu tenho defendido muito esse setor, né, da cultura, a produção cultural do Espírito Santo, por tudo que eu disse aqui, está num bom momento. A gente está precisando de força, de investimento. Óbvio que a iniciativa privada, como eu comentei, não só com recursos incentivados, mas também com recursos diretos. É um setor que está muito atrelado ao turismo, né? Muito atrelado a esse universo de negócios também, que aponta para uma tendência de futuro. Então, acho que a gente pode olhar com carinho para esse setor da produção de eventos, da produção de projetos, porque tem a tendência de crescimento. Vamos falar sobre turismo e cultura daqui a pouco. Antes, você acha que falta formação cultural ao capixaba, do ponto de vista de preparação para o mercado, gestão, agenciamento da cultura? Como é que se resolve isso? E qual o impacto que isso pode ter no desenvolvimento do Estado de uma forma geral, não só voltado para a área da cultura? A gente tem, de fato, cheguei até já a comentar, né, um pouco sobre isso, assim, de como que isso fica muito claro a partir do momento que você aumenta o investimento, então você fomenta aquele setor, fomenta aquela cadeia e você vai começar a ver alguns buracos, digamos assim, em termos de formação. Onde daria para crescer um pouco mais, não dá para crescer porque você não tem gente capacitada para tocar esses projetos, né? Exatamente. Então a gente tem trabalhado isso muito com o Sebrae, é uma agenda importante com o Sebrae, com o Senac, com o Hub, né? O Hub, ele congrega tudo isso, né? Todas essas entidades afins, está todo mundo junto com a gente nesse movimento lá do Hub. E hoje a gente observa um interesse maior, né? A gente tem alguns setores, por exemplo, o setor de game, que é um setor que cresceu muito também aqui no estado. A gente tem uns dados assim dobrou o número de empresas, o número de faturamentos nos últimos anos. Todos os cursos que a gente lança ligados a desenvolvimento de jogos, a programação de jogos digitais, bomba na hora, lota, e a gente teve que dar um reforço aí nessas contratações de cursos, porque tem uma adesão muito grande dessa juventude, né, muito interessada. Hoje né, surpreendentemente para alguns, uma indústria que superou a indústria do audiovisual, né, maior do que Hollywood, do que Bollywood, do que tudo isso no mundo. E o Brasil tem produzido bons jogos, o Espírito Santo tem produzido, alguns inclusive recebendo prêmios, né, internacionais. Então a gente está num momento muito bacana dessa cadeia. E aí quando a gente vai conversar com o setor, né, botar uma lupa ali, conversar lá com a turma que desenvolve, um ponto que eles falam muito esse, é o ponto da formação. A gente precisa de mão de obra, a gente tem uma dificuldade também muito grande aqui, que não é só do setor cultural, mas que é bom a gente sublinhar, que é da retenção desses talentos. Então, uma outra coisa que, porventura, aconteceria até mais se a gente não tivesse essas políticas a partir do momento que aquele profissional, né, amadurece, fica pronto, ele vai para São Paulo, ele vai para fora do Brasil, ele vai para o Rio de Janeiro. Isso é uma perspectiva histórica, né, do nosso estado. Então é também visando quebrar esse ciclo, né, e a gente conseguir reter esses talentos através dessas políticas, dessas empresas que vão contratar, que vão criar também formatos de trabalho também. Isso é um grande desafio, né? Atraentes para essa juventude. A gente está vivendo, né, uma transformação muito grande no mundo do trabalho como um todo. Então essa é uma reflexão que a gente faz, né, sempre que a gente pensa as políticas, mas por outro lado também o fomento, né, o aquecimento é uma estratégia também. Porque, de alguma maneira, esses profissionais eles vão buscar, eles estão entendendo, né? Então,
tem a oferta pública, né, tem o nosso papel, mas tem também o papel da própria iniciativa privada, e a gente tem visto isso se fortalecendo na cadeia, que vamos fazer uma capacitação, vamos mandar o nosso corpo técnico aqui para fazer um curso tal, vamos trazer uma pessoa aqui para ensinar alguma coisa que a gente não saiba aqui para a nossa equipe. Então é um trabalho também, eu gosto muito do conceito da corresponsabilização, né, entre os entes, né? Então o governo do estado tem a sua responsabilidade, os governos municipais e o governo federal, mas também as entidades e as empresas também têm as suas responsabilidades, né, nesse processo que é um processo longo, né? Não é um processo da noite para o dia. A gente não amadurece uma cadeia produtiva da envergadura e da complexidade que é a cadeia da cultura da noite para o dia. Então é um processo que o Espírito Santo tá embarcando, tem, como eu disse, os dados demonstram isso, apontado para uma crescente ainda maior. Por falar em tempo de maturação, eu acho que o Cais das Artes já está maturado, já está na hora de sair, né? Pelo amor de Deus. Qual é o impacto que o Cais das Artes pode ter sobre a cultura do Espírito Santo? Eu aproveito para estender também a entrega do Carlos Gomes, que deve ser no final desse ano ou no começo do ano que vem, não é isso? Isso. Qual é o impacto desses dois equipamentos para a cultura do Espírito Santo? E eu estendo um pouquinho, eu sei que não está ligado diretamente à Secretaria de Estado da Cultura, mas tem o Teatro Carmélia, que vai ser também reformado, vai ser o abrigo da TVE e da Rádio Espírito Santo também, é um equipamento muito... tem muita tradição aqui no Espírito Santo. Qual o impacto da entrega dessas obras para a cultura do Espírito Santo e para a geração de negócios? Então, existe uma grande demanda por espaços. A gente observa isso na construção das agendas, a gente observa isso como uma consequência também desses investimentos, porque tudo isso precisa acontecer em lugares bem equipados. Todo esse amadurecimento, no final, muitas das vezes, ele vai desaguar numa experiência cultural, num espaço. O Teatro Carlos Gomes, ele é um espaço histórico super importante, né? É um nosso maior patrimônio cultural, faz parte da história política, econômica, social e cultural do Espírito Santo. É o palco mais desejado, né? Então, o retorno dele para a gente é muito importante, é fundamental. Então, a gente tem trabalhado nesses anos numa requalificação profunda do espaço, numa recuperação das suas características, mas também numa modernização das suas instalações elétricas, hidráulicas, climatização, de som, de luz, de acessibilidade plena, que é uma novidade para o espaço. Então, a gente vai entregar esse ano um Carlos Gomes diferente para o Capixaba, no sentido de um equipamento moderno, completo, pronto para receber os grandes espetáculos que essa sua própria trajetória já recebeu. Uma grande novidade do projeto é um café no segundo piso, funcionando permanentemente. Então, o capixaba, o turista, enfim, o centro de Vitória vai ganhar um espaço e uma experiência de uma relação com esse patrimônio que nunca teve. Então, aberto, né, diariamente, né, a pessoa vai poder fazer uma reunião, fazer um encontro, vai ter um espaço de exposições também, ou seja, a gente vai dar um novo uso, uma nova dinâmica para aquele espaço, que eu acredito que tenha uma consequência muito forte ali para o centro. Você não citou, mas assim, ficando no centro, nós também pegamos agora, junto a Vportes, o Armazém 5. Isso, exatamente. Ali. E do lado, o Armazém 4, a Vale está transferindo o Museu da Vale para lá, e no Armazém 3, a Findes está fazendo uma grande escola com o Senai. Isso. Ali a gente está falando de mais de 100 milhões de investimento entre investimento privado e investimento público dessas empresas. A entrega é em 2025 do armazém também? Não, isso é 2026. 2025 são as obras. Mas eu acredito que essa dobradinha, né, pensando do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o Carlos Gomes como esse ícone, o Hub como esse espaço de formação e o armazém como esse polo que vai unir cultura, tecnologia e tudo mais, vai dar uma nova dinâmica de investimento, de ocupação. A gente tem uma demanda muito grande, uma taxa de ocupação baixa, né, sobretudo os imóveis comerciais. Então, um olhar também para o centro, né, do setor, né, de investimento, do setor econômico do Estado é muito importante nesse momento, porque tem uma
uma projeção muito boa para os próximos anos a partir desses investimentos. O Carmélia, né, que também está ali na sequência do centro, é um espaço, né, também de muita importância, um espaço que historicamente foi da prefeitura, né, apesar de ser um terreno da União, né, a partir de um processo de uma iniciativa do governo federal anterior de venda, nós conseguimos, a partir de uma articulação, ter o prédio, ter a cessão do prédio, e agora estamos trabalhando, já iniciou a obra, né, tocada lá pela Fundação Isso. Carmélia, de toda uma requalificação do espaço que vai servir a TV e a rádio, mas também temos um teatro ali que a Secretaria da Cultura vai tocar. Então a gente também, apesar da obra, né, está sendo tocada, as contratações e tudo pela Fundação, pela Secretaria de Comunicação, a gente tem acompanhado todo esse processo, né, porque no final das contas será também mais um equipamento cultural que vai atender a essa demanda, numa perspectiva também de um eixo da cidade que precisa de espaços culturais, né, também, ali pegando toda aquela região ali de Santo Antônio, de Caratuíra, do lado ali do Sambão do Povo. Então a gente também está muito animado com essa possibilidade de entrega também, agora com algumas etapas para esse ano, mas que efetivamente a nossa parte do teatro para o ano que vem. E por fim o Cais das Artes, que é esse monumento arquitetônico de uma importância tremenda. A gente tem nesse período recebido muita gente aqui de outros espaços culturais, de entidades, né, estudando modelos de gestão, né, para o espaço, e o que todo mundo comenta, o que todo mundo sai de boca aberta daqui é da qualidade desse projeto, né, do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos maiores arquitetos do mundo, né, um capixaba, do ponto de vista de um espaço cultural, de receber o público, de receber as obras, de armazenamento, do fluxo para receber escolas, ou seja, a gente tem na mão um equipamento de grande porte, como poucos no Brasil. A gente conta nos dedos equipamentos culturais, museus, enfim, no Brasil desse porte. Com isso, né, a gente tem na mão uma oportunidade de conectar, e é muito nessa agenda que a gente tem trabalhado, conectar e que o CAIS seja uma plataforma de conexão de toda essa produção que a gente comentou aqui, dessas empresas que estão abrindo, dessas empresas que estão investindo em cultura, desses profissionais que estão se qualificando dentro do setor da economia criativa, que a gente consiga, através dessa plataforma CAIS das Artes, conectar esses projetos, esses trabalhadores, num equipamento de nível nacional e internacional. E, em outra via, a gente receber também exposições, espetáculos que hoje a gente não tem condição física de receber pelo porte, né, de metros quadrados e por tamanhos de teatro, a gente conseguir receber esses espetáculos. Então é uma via de mão dupla, é um espaço que a gente tem olhado muito como estratégias da gente conseguir reverter essa imagem negativa, que a gente sabe que é uma obra pública que ficou parada há muito tempo, né, objeto de processos judiciais, ou seja, é um tema ruim, né, na memória do capixaba, mas a gente quer converter isso a partir dessa potência que né, por tudo isso que eu falei, numa coisa que a gente se orgulhe, numa coisa que faça parte do nosso dia a dia, que a gente leve as visitas que a gente receber lá, que a gente leve os nossos filhos, as nossas famílias, ou seja, que o capixaba e o cidadão brasileiro e os visitantes internacionais abracem aquele espaço pela importância e o tamanho que ele vai ter. Vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Secretário, quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar independente do momento? Boa. Deixa eu pensar aqui. São muitos, né? Eu acho que a gente trabalha muito em torno da valorização da diversidade cultural, desses valores, dessa multiplicidade. Eu acho que o respeito a isso, né, as diferenças, o respeito a essa multiplicidade no dia a dia do trabalho profissional, de um executivo, de uma empresa, é fundamental para o sucesso dele e, sobretudo, num mundo contemporâneo que exige também, de alguma maneira, posturas mais inclusivas, posturas mais
mais conectadas, digamos assim, desses profissionais. Secretário, como é que o momento econômico do Estado se reflete na cultura que a gente produz aqui hoje? Porque a gente vive num Estado alardeado, nota A em gestão fiscal, nota A está com o cofre cheio de dinheiro, um Estado com as finanças organizadas, tecnicamente organizado também. Como é que isso se reflete na produção cultural? Isso se reflete de maneira imediata e objetiva nessa capacidade de investimento que o governo do estado produz, né, e que tem crescido, que os números apontam, né, o crescimento ano a ano dessas políticas, a expansão ano a ano dessas políticas, mas, sobretudo, o sucesso delas, né, e a gente falava aqui do envolvimento das empresas, do envolvimento das instituições, dos papéis da corresponsabilização, se dá muito por esse ambiente institucional que a gente tem aqui. Então, a gente, com muita facilidade no planejamento da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, a gente sentou com a Federação das Indústrias, com o SEBRAE, com a universidade, com atores ali que, porventura, pudessem contribuir naquele processo, e todos eles contribuíram, todos eles entenderam, o Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, um ambiente institucional que tem a ver e é um reflexo dessa organização, né, que o governador Renato Casagrande lidera nessa trajetória política dele, é o que nos possibilita. Porque quando a gente vai olhar realidades de outros estados, e eu, né, tenho uma convivência bem próxima, né, a outras realidades, estou na presidência do Fórum de Secretários já pelo 2º mandato lá, não é a realidade do Brasil, tanto do ponto de vista do entendimento da importância desses investimentos, e desse retorno, quanto desse ambiente de você chegar numa mesa e sentar todo mundo e passar ponto a ponto, passar a régua e caminhar todo mundo na mesma direção. Então, acho que esse para a gente tem sido um grande valor. Falando dessa união de todos esses setores, entidades de classe, setor produtivo, o próprio Estado, todo mundo aponta o turismo como uma ferramenta para amenizar as perdas da reforma tributária que o Estado deve ter com a reforma tributária lá na frente, quando incentivos a empresas não vão ser mais permitidos. Todo mundo aponta que a bola da vez é o turismo. Como é que é possível usar a cultura para gerar atração de turistas para o Estado? O que a Secretaria de Cultura pensa sobre isso e quais são as ações práticas que vocês pretendem ou já estão encaminhando para fazer para que isso realmente aconteça? Todo mundo fala isso, mas quando a gente quando a gente percebe o serviço turístico prestado no Estado, é unânime, todo mundo fala, está muito aquém do que o potencial do Estado oferece, né? A gente não tem um bom serviço turístico, isso é fato. Todo mundo fala isso, tanto as pessoas que visitam, quanto as pessoas, os capixabas, exatamente, que vão circulando por aqui por dentro. Como é que a cultura está inserida nisso? O que a cultura pode fazer para atrair mais turistas e atrair turistas com qualidade, de prestação de serviço, quando o turista chegar aqui, e que o turista volte para casa falando, poxa, tem isso, realmente o Espírito Santo é isso aí. Quais são as ações na prática que a cultura do Estado pode fazer para trazer turistas? Eu acho que a cultura ela é fundamental nesse processo, assim. Acho que junto com as paisagens naturais são os elos dessa cadeia, né? O serviço, óbvio, tem que ser bem prestado, os hotéis, o restaurante e tal, mas a decisão de você fazer uma viagem, de você ir para ali ou para aqui, ela substancialmente passa por questões do patrimônio cultural, questões da atração que eventos promovem, ou das paisagens, das nossas praias, das nossas montanhas, enfim. Então, tudo isso está muito interligado. A gente tem feito já há muitos anos, né, um trabalho muito alinhado com a Secretaria de Turismo, né? Eu participo lá também do Conselho Estadual de Turismo. Então, muitas dessas agendas nossas têm reflexos direto no turismo. Então, imagine só que a Lei de Incentivo à Cultura, ela trabalha permanentemente financiando os eventos calendarizados do nosso Estado. Então, hoje, ela é o principal instrumento onde essas festas, onde essas atividades, sejam tradicionais ou sejam contemporâneas, digamos assim, elas são financiadas. E a gente
observa, né, agora nesse amadurecimento, nesse quarto ciclo, o quanto isso impacta, né, o quanto que, por exemplo, o Festival de Jazz de Santa Teresa, né, o Santa Jazz, transformou, né, historicamente, aí eu não estou falando específico da LIC, né, mas estou falando assim, como um projeto cultural de música transformou, junto com outras iniciativas, obviamente, a realidade de consumo e de perfil de turista de Santa Teresa, como foi fundamental nesse processo histórico aí de 15 anos para cá. Então, se a gente replica isso, se a gente multiplica isso dentro de estratégias corresponsáveis, né, como eu falei anteriormente, ou seja, não é uma iniciativa isolada, é uma iniciativa alinhada com a prefeitura, alinhada com o setor produtivo local e alinhada com as instituições como o SEBRAE, como o FINDES e outras que eu citei, você consegue ter uma multiplicação desse efeito multiplicador na ponta daquele investimento, um enraizamento daquelas ações e um impacto no turismo. Isso pensando nesse perfil de eventos. Agora, uma outra frente de trabalho que a gente tem feito e que tem impactado já e que, sem dúvida nenhuma, como são obras, tem um tempo mais longo de execução, a gente tem aquele mesmo formato do fundo a fundo que eu comentei de transferências para editais, nós temos o que a gente chama de fundo a fundo patrimônio. Então, hoje nós temos 53 projetos em parceria com prefeituras de reforma de projetos arquitetônicos e de adequação de espaços tombados do nosso patrimônio. Então, acabei de chegar lá de São Mateus, a gente está investindo um pouco mais de 10 milhões de reais na requalificação do Porto de São Mateus, que é um espaço incrível, com um potencial turístico enorme, que estava muitos anos abandonado, muitos anos já sem um processo quase de pouquíssimas visitas, e agora a gente está, para os próximos meses, a gente vai entregar essa obra, e aí a gente está fazendo todo um trabalho junto com a Prefeitura de São Mateus, junto com o Banco do Nordeste, que tem uma atuação muito importante ali. Criamos um comitê gestor do sítio para pensar essas ações. E muitas delas têm impacto diretamente no turismo. Então, a gente está falando de conectar o artesanato local com lojas, a gente está falando de um centro cultural do Banco do Nordeste, que tem em vários estados, que vai ser colocado ali. A gente está falando de ateliês, a gente está falando de gastronomia, mas numa ação coordenada. Porque se a gente vem, faz um investimento, reforma tudo, aí depois você fala, não, aqui onde você pensou, botou aqui essa parede, aqui a gente quer fazer uma galeria de arte, aí vai ter que quebrar a parede. Então a gente está fazendo um processo onde a gente consiga pensar esse plano de uso com impacto no turismo e, no final das contas, uma reforma de patrimônio. Isso é um exemplo de como uma governança qualificada e organizada dá, no final das contas, um resultado mais efetivo. Você acha que o Cais das Artes pode mudar o jogo do turismo no Espírito Santo? O Cais das Artes é um outro exemplo, porque só a monumentalidade dele, né? A gente tem muito, e a gente observa muito nas redes sociais, sobretudo esses comentários, né? As pessoas, o Cais tampa a visão, um absurdo, cadê? Mas eu acho que quem tiver oportunidade, né, ainda está em obra, mas enfim, quando inaugurar, o capixaba, quando se deparar com aquele equipamento e o quanto ele se relaciona, é quase o contrário, porque eu acho que tem poucas edificações aqui no Espírito Santo que se relacionam de fato com a Baía de Vitória. Aquele projeto foi pensado pelos maiores arquitetos do mundo na relação com a Baía de Vitória. Então ele moldura aquela paisagem. E isso, por si só, já é um super atrativo, inclusive internacional. Existe um fluxo internacional de turismo que está atrás de grandes construções arquitetônicas. Isso atrelado a uma programação que a gente tem desenhado e tem pensado esse modelo, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um motivo, se não para a pessoa vir, né, em muitos casos dela vir especialmente para isso, mas eu acho que em todos os outros casos da pessoa ficar mais um dia na cidade para visitar o cais, veio para uma agenda no interior, vai ficar um dia em Vitória para visitar, mas
junto do cais nós temos outras dezenas de obras sendo feitas em equipamentos, como o exemplo que eu dei do Porto de São Mateus, que no final das contas vão ser equipamentos a serviço desse visitante, desse atrativo, desse diferencial na hora de você decidir para onde você vai. Secretário, do ponto de vista de negócios, de geração de riqueza, quais são os setores da área de cultura com maior potencial hoje aqui no Espírito Santo? O setor do audiovisual aqui no Espírito Santo está muito aquecido. A gente tem, nesse momento, uma quantidade enorme de produções sendo realizadas. O setor de games que eu citei, os dados recentes que a Associação de Desenvolvedores de Jogos apontam que o faturamento do setor dobrou nos últimos 3 anos. Então tem um potencial de futuro ali bem grande. O setor de eventos também, que tem se profissionalizado, isso eu acho também um reflexo desse novo tempo aí, dos investimentos da cultura, desse olhar do Sebrae, de outras instituições. A gente observa um setor mais profissional e esse, sem dúvida nenhuma, também eu destacaria esses 3 aí como portadores de futuro. E agora, né? É um momento mais imediato mesmo de captar, de executar e tudo mais. Legal, secretário. Vamos ao próximo quadro do programa, quadro Busca de Valores. Busca de Valores. Na sua opinião, secretário, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Vamos lá. Difícil as perguntas, né? Profissionais bem-sucedidos, a dinâmica do mercado. É isso aí. Eu acho que a gente tem que estar sempre muito conectado, né? Eu comentei agora sobre a questão da diversidade, mas eu acho que a gente tem que estar muito conectado a essas transformações. É tudo muito dinâmico, né? Acho que é um processo de formação profissional, né? Estar atento a isso, não se acomodar ali, eu já sei, é assim que faz, porque em geral, em 2, 3 anos, aquele jeito Muda vai tudo, precisar, né, ser mudado. Então é um momento de buscar formação, de buscar se associar também. Eu acho que esse é um outro aspecto que tem a ver com isso que eu disse da formação, que é também não achar que sozinho se resolve tudo. Então, se unir a iguais, a pessoas próximas ali dentro daquela cadeia. Isso a gente tem trabalhado muito. O setor cultural tem uma tradição muito baixa de associativismo. A gente tem tentado estimular isso muito no setor cultural, mas de uma maneira geral, acho que uma chave importante desse mundo contemporâneo doido que a gente vive é estar ligado, antenado em constante formação e aprendizado. Legal você falar sobre essa coisa do associativismo. Como é que você acha que as lideranças da área de cultura podem fazer a diferença no Estado? Esse ponto, aproveitando a pergunta, para destacar esse ponto do associativismo. Eu acho que esse é um ponto de virada também. Então, a gente amadurece as legislações, amadurece a relação com essas empresas, com o setor produtivo que financia, a gente amadurece os projetos, os produtos. Então, está na hora da gente amadurecer também essa relação em rede. E a gente que está na gestão, quer fazer as coisas, quer dialogar, a gente, quando se relaciona com setores mais organizados, a gente vê a coisa fluir melhor. Porque assim, o nosso objetivo também é que dê certo, o nosso objetivo é também criar uma dinâmica. Então, esses grupos estarem unidos, estarem associados, essas lideranças elas vão ter uma capacidade maior de ter os seus desejos, né, sejam com o governo do Estado, governo federal, com o município, né, uma nova legislação, uma nova linha de apoio, de uma maneira mais dinâmica e efetiva, né? E a gente tem trabalhado muito isso, né? E falo isso também por uma experiência direta, né, de estar liderando um fórum, né, que é uma entidade que representa os secretários de cultura do Estado. Então, a gente é uma entidade de mais de 40 anos, mas que agora, recentemente, a gente formalizou, a gente está com uma estrutura própria de equipe. Quanto que é importante para a gente ter essa associação para dialogar com
né, com o Judiciário, com o Congresso Nacional, com o governo federal, como foi importante nesse momento que a gente viveu recentemente de desmonte das políticas de cultura, do fim do Ministério da Cultura. Ou seja, quando você está junto, você vai mais longe, né? A política pode atrapalhar a cultura? A política, da maneira que eu entendo ela e que eu trabalho ela só vem a ajudar, porque é o trabalho, né, do convencimento, é o trabalho da construção coletiva, é o trabalho do contraditório, é o trabalho da observação dos dados, é o trabalho do desejo, do arregaçar as mangas, do acordar cedo e ir para a luta, é atrás das suas ideias. É nessa política que eu acredito, e eu acho que essa política ela contribui. Óbvio que as disputas políticas, as vaidades, né, a gente vive num ambiente de muita desinformação, e isso atrapalha muito, porque o processo, né, do fazer cultural é um processo, muitas vezes, que exige muito um espírito público, um espírito voluntário dessas pessoas que fazem, um espírito colaborativo, e quando você tem um ambiente de muita mentira, muita desinformação, a Lei Rouanet mesmo, ela sofreu muito nos últimos anos, com muitas fake news, né, em torno do seu funcionamento, do seu processo de transparência, e isso atrapalha. Mas aí a política partidária, aquela política que decide a Assembleia, o Congresso, a política de governo, ela pode atrapalhar a cultura? Ela pode, óbvio, né, pelo seu poder, mas o que a gente tem visto no processo recente é que ela tem ajudado muito. A gente conseguiu estabelecer uma relação como nunca, eu não tenho notícia, com o Congresso Nacional. Eu tenho falado isso algumas vezes, como a gente conseguiu, apesar de todos esses ataques, reverter e eu sinto hoje uma compreensão maior dos setores de decisão. A gente está numa espécie de virada de chave na cultura, porque você não tinha recursos garantidos. Agora você, através da Política Nacional Aldir Blanc, você tem repasses de recursos do governo federal para os estados e municípios todo ano. Então isso tem... Aqui no Espírito Santo a gente já tem uma secretaria própria, já tem uma política histórica que foi fortalecida nos últimos anos. Mas imagine lugares onde isso nunca foi uma pauta importante para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, ou para aquela Assembleia, para aquele governo. O fato de você ter um recurso, ele garante um olhar. Então a gente está nesse momento de virada de chave que os poderes, digamos assim, né, a política institucional, né, que você comenta, ela começa a entender melhor não só o funcionamento, né, mas, sobretudo, a importância e o impacto que tem eleitoral, inclusive, né, uma boa política pública bem executada, ela traz senso de pertencimento, ela traz uma relação melhor daquele cidadão e daquela cidadã com aquele espaço. E isso reflete, no final das contas, no voto, né? E isso está cada vez mais claro, apesar de, historicamente, a cultura sempre ser deixada de lado nesses processos da grande política, digamos assim. Vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Secretário, qual investimento realizado agora vai dar resultado real daqui a 25 anos? Olha, vamos voltar no Cais das Artes, porque eu acho que o Cais das Artes ele tem um potencial de presente, mas ele tem muito esse potencial de futuro. É uma transformação ano a ano, é um processo que vai impactando as gerações e que eu acredito que daqui a 25 anos ele vai ser símbolo desse Espírito Santo aí que a gente quer, desse Espírito Santo mais inclusivo, desse Espírito Santo que se relaciona com seus ativos e que está conectado a esse Brasil e a esse universo de uma maneira mais de igual para igual, digamos assim, frontal. O que tem do Fabrício na Secretaria de Estado da Cultura? Acho que tem bastante coisa, né? Eu estou já há um tempo ali na frente, venho de uma trajetória dentro do setor cultural muito ligada
a esse olhar da cultura sobre esses aspectos múltiplos, né? Então, eu não sou uma pessoa do audiovisual, não sou uma pessoa da literatura, mas transitei por muitas dessas áreas. Então, acho que hoje a gente consegue imprimir muito, acho que pelo meu trabalho, pelo trabalho da minha equipe, né? A gente tem uma turma muito, muito bacana e que está muito alinhada a esse olhar da cultura múltipla e de uma cultura que inclua, de uma cultura que, através da geração de trabalho e emprego, ela inclua territórios e inclua pessoas. E qual o legado que você quer deixar? Olha só perguntas difíceis. Só fácil, só coisa fácil. Eu acho que esse legado dessas ações, desses marcos legais que a gente foi construindo, o legado de uma secretaria robusta, que hoje tem um trabalho e um volume de investimento muito superior àquele que a gente pegou quando a gente chegou, e que a gente consiga, né, e esse é sempre o grande desafio, né, das gestões dentro do processo democrático e tudo, que a gente consiga enraizar essas novas políticas, que elas se perpetuem, se aperfeiçoem, que também, como toda política, ela sempre precisa de aperfeiçoamento, mas um legado importante é que essa continuidade dessas ações estruturantes, porque a gente vai plantando, a gente vai regando e a gente vai colhendo. Vamos ao último quadro do programa, quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Secretário, que aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões? Aí a mais difícil fica para o final, né? É fácil. Então, eu tenho os meus momentos, assim, agora recentemente eu estou brincando de marceneiro, gosto de enfim, ouvir música, né, e ter os meus momentos de reflexão ali, de leitura, de conversa com os amigos. Eu acho que é nessas horas também que as boas ideias vêm. A gente, como a gestão nos exige, é difícil desligar, mesmo de férias, mesmo, né, em outros ambientes, mas eu gosto muito, nesses momentos de desconectar, né, ter esses trabalhos manual, como eu falei, da marcenaria, contato com a natureza é uma coisa que me faz muito bem, e muitas vezes dali vem um estalo de uma ideia de um projeto, de uma ideia de uma ação. Então, me faz muito bem esses respiros. Legal, secretário Fabrício Noronha, muito obrigado por estar aqui, pela entrevista ao programa Valores. Valeu. Valeu, muito obrigado. Legal. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernick. Até o próximo.